Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao culto dessa quarta-feira, orando e agradecendo a Deus por mais um dia que o Senhor nos concedeu aqui na terra. Oremos. Senhor, muito obrigada por mais um dia que o Senhor nos concedeu aqui na terra. Obrigada por tudo. Obrigada pelo pão de cada dia. Perdoe todos os nossos pecados, nos livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Agora vamos estar fazendo uma leitura bíblica em Salmos 16, 1 e 2. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Agora vamos estar cantando o hino do cantor cristão 319, Abrigo Perfeito. Agora vamos estar lendo o tema do mês dos jovens. Deus, afasta-me de tudo que não vem de ti. Agora a divisa que se encontra em 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Agora vamos estar fazendo uma oração com a irmã Elaine. Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, ó Deus. Muito obrigado por guardar nossas vidas. Obrigado por guardar a vida dos nossos familiares, Senhor. Nós somos gratos a Ti, ó Pai. Senhor, neste momento te peço, Senhor, por todos os jovens, Senhor, todos os adolescentes, Senhor, que Tu possas, Senhor, a cada dia trabalhar na vida dos adolescentes, dos jovens, usá-los, Senhor, poderosamente para a glória do Teu santo nome, ó Pai. Seja com cada um, abençoando e livrando de todo mal, ó Pai. Senhor, neste momento eu te peço também, Senhor, pela mensagem, Senhor, que será ministrada nesta noite, Senhor, que Tu possas, Senhor, usar Teu servo poderosamente, que ele venha falar, Senhor, segundo a Tua vontade aos nossos corações, ó Pai. Senhor,
Toma, Senhor, a vida do pastor Francisco em tuas mãos, Senhor. Continua abençoando o teu servo, o ministério dele pastoral, Senhor. Que ele venha, Senhor, a cada dia ser usado por ti, Senhor. Muito obrigada por tudo. Nos dê uma noite abençoada. Esta é a oração que te faço. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou estar passando a palavra para o pastor Francisco. Olá, irmãos. Agora nós estamos num culto de oração. Hoje é 18 de agosto. E quando a gente fala em 18 de agosto, a gente está logo lembrando que o ano está indo embora. Daqui a pouco nós vamos chegar, em dezembro, Natal, e aí entra o mês de janeiro, já é outro ano. Mas a gente continua sofrendo muito com a pandemia e também o custo de vida, tantas coisas que têm tentado atrapalhar nossas vidas, mais notícias ruins, mas a gente precisa estar de pé, precisamos caminhar. E a juventude da igreja está de parabéns pelo que ela tem feito, pelo que ela está pensando e certamente pelo que ela irá fazer. Gostei muito da divisa. Eu quero fazer a leitura e usar um outro texto similar para que a gente possa entender e mais além a respeito do que o apóstolo Paulo está querendo dizer para todos nós nesse mês, nesse tempo que nós estamos vivendo, tá bem? Mas antes eu quero agradecer pela vida da Primeira Igreja Batista de Mutondo, agradecer por toda a sua diretoria, todos os seus pastores, todos os seus ministros, e rogar ao Deus para que a gente continue trabalhando, continue focando em Deus, esses temas, essas divisas, cada dia. Eu quero orar com você antes, já que nós estamos numa noite de oração. Quero agradecer a Deus pela vida e rogar a Deus por vocês, tá bem? Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, Deus bom, em nome de Cristo Jesus, nós entramos na Tua presença para Te rogar pela Primeira Igreja Batista em Mutondo e por todos aqueles irmãos que estão, ó Deus, ouvindo essa live, ouvindo, ó Deus, essa mensagem. Também Te rogo para que Tu abençoe a nossa juventude e, ó Deus, Tu possa nos dar a graça, a misericórdia, a presença do Teu Espírito para que eles possam continuar. Nós oramos e Te agradecemos também pela vida do Ricardo Rezende. Abençoa a saúde do Teu servo, que tem lutado, tem tido suas dificuldades, mas nós Te imploramos para que Tu abençoe a sua vida, a sua saúde. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. A divisa diz assim, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quando a gente lê esse versículo, quando a gente lê esse texto todo, a nossa mente se volta para a grandeza do apóstolo Paulo em orientar a igreja, em orientar os crentes para que eles se preparassem para colher as bênçãos de Deus, para serem vitoriosos. No entanto, é preciso que haja um preparo, porque não vale a pena só, não é o suficiente ser membro de uma igreja, se batizar, ir à igreja de vez em quando, até entrega uma oferta, isso não é o suficiente. O apóstolo está dizendo aqui que todas as coisas que existem estão à disposição do homem, todas as coisas estão à disposição de todos nós, porém nós somos cristãos, somos diferentes, temos um compromisso com a palavra, temos um compromisso com Deus, é Ele quem nos orienta, é Ele quem nos sustenta. Toda a direção da vida humana na Terra
vem de Deus, principalmente a vida da igreja, que é o exemplo maior para levar a palavra de Deus àqueles que estão nas trevas, que estão sem Cristo e sem salvação. Para tanto, precisamos então visitar um outro texto para entendermos melhor. Mas olha o que diz a palavra de Deus em 2 Crônicas 7,14, que muita gente lê, né, e busca no sentido de oração, fica satisfeito. Mas você sabe que esse versículo ele provoca algo grande na vida das pessoas. Provoca uma mudança. É uma oração, sim, mas uma oração vazia não atinge, não passa do teto. Ele diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome de Deus, se humilhar e orar, e buscar a minha face, ou seja, entrar na presença do Senhor, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Aí o versículo 15 diz assim: agora estarão abertos meus olhos, atentos meus ouvidos à oração desse lugar. Eu queria que os irmãos entendessem uma coisa. Eu estive pensando, foi uma coisa que eu pensei lendo alguns livros, lendo algum livro sobre família. Eu trouxe para os irmãos aqui uma ilustração. Digamos que nós temos duas famílias. Cada família, a primeira família tem 3 filhos. Esses filhos cresceram, foram orientados pelos pais, estudaram, se formaram, e agora os seus pais estão muito tranquilos com eles, porque eles foram obedientes à voz do seu pai. À voz dos seus professores. Obediente à voz da sua igreja, os ensinamentos. Eles agora são homens e mulheres íntegros. Então aquele pai olha para aquela família e se sente realizado. E ele agradece a Deus porque aquela família é uma família que viveu, está vivendo, né, se desviando de tudo aquilo que desagrada a Deus. São íntegros. Mas a segunda família são filhos criados e não foram educados ou bem educados pelos seus pais. Também não ligaram para essa coisa de estudo, de colégio. Também não ligaram para essa coisa de igreja. Viveram de qualquer maneira, cresceram. Alguns deles já encararam cárceres, estiveram na cadeia presos. Outros doentes. E cada dia pior aquela família. Cada dia aquela família piora porque não tem rumo certo. E o seu pai olha para aquela família e diz assim: eu estou decepcionado com meus filhos. Queridos, é assim que Deus vê os homens na terra. É assim que Deus deseja para que todos nós sejamos aqui na terra, homens e mulheres responsáveis, obedientes. E quando a gente trata lá o apóstolo Paulo orientando a igreja, e quando a gente volta aqui, Salomão também orientando Israel, se você lê o texto todo, ele vai ensinar Israel que a vida não é fácil e que precisamos nos voltar para Deus, mas obedecendo a Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, se o meu povo que usa o meu nome, que se diz crentes, que se diz cristãos, que se diz servos de Deus, se humilhar. Veja bem como é importante esse papel de se humilhar diante de Deus e buscar a minha face. E eu vejo aí um ato de fé, como se eu estivesse
com os meus olhos fechados, e eu estivesse fixando meus olhos em Cristo, em Deus, lá no céu, como o Apocalipse diz, aquele grande quartel-general iluminado, e ali está sentado o Senhor no seu trono e o Filho de Deus ao lado, e eu agora vou pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, e eu vou pedir para que Ele atenda as minhas orações. Ele não para por aí. Ele vai dizer o seguinte: e se converter dos seus maus caminhos. Paulo escrevendo aos Coríntios, já no capítulo 4, 5 e 6, chegando também no capítulo 7, nós vamos ver Paulo algerizando o pecado, tendo nojo de pecado, porque ele estava cheio do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus não habita em corpo sujo. Tivemos aí vários estudos aí, me parece que o Carlos Ross, que deu um estudo, quando dizia que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não se engana com ninguém. O Espírito Santo é Deus, é sábio, é onisciente, onipresente. Ele entra, ele sabe onde ele está atuando. Então, meus queridos, quando ele diz assim, se desviar dos seus maus caminhos, não adianta, eu vou pecar hoje, vou contar uma mentirinha para minha mãe, para o meu pai, para o meu diácono, para os meus pastores, os meus ministros, vou contar essas historinhas porque fui ali e tal, gostei, mas não aconteceu nada disso. Não adianta, Deus sabe. Deus sabe. Eu não estou falando só para a juventude, não. Estou falando para todos nós. Para mim também. Orar é importante. Se humilhar é importante. Se converter dos seus maus caminhos é importante. E aí ele vai dizer, o versículo 15, então os meus ouvidos estarão abertos para ouvir a oração dessa igreja, dessa juventude, desses adolescentes, desses adultos, dessa bela idade. Eu quero ouvir essas orações, eu quero responder. E agora faz-me lembrar de Josué capítulo 3, versículo 5, né? Quando ele diz, santificai vós, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Esse entendimento que nós temos de melhorar a nossa vida, de fugir das coisas ruins, de praticar as coisas ruins, isso mexe com o coração de Deus. Nós temos que fazer isso. O tema da Unijovem é excelente. E se a gente pensar bem e trazer para a gente e começarmos a praticar as coisas boas, né, pastor Francisco? O João deve estar dizendo, praticar as coisas boas, isso mesmo, vamos praticar as coisas boas. Mas pelo outro lado, tem pessoas que não têm fogo no coração para orar, não têm vontade. Meus irmãos, eu tenho muita vontade de orar. Tem dia que eu oro mais de 4 vezes por dia e acho pouco. Quando eu vou aos congressos, a gente ora assim, se reúne debaixo daquelas árvores, lá em Rio Bonito, outro lugar, né? Ali tem grandes árvores frondosas, verdes, bonitas, gramados, e ali a gente ora a Deus. Que coisa gostosa, com pastores, com irmãos em Cristo. Quando vou aos cemitérios, começo geralmente a mensagem orando, pedindo pela família daquele que vai ser sepultado, nunca mais veremos fisicamente, orando para que as famílias tenham em mente que aquela vida deu alegria ou tristeza, né? A gente tem que falar assim, deu alegria ou tristeza. Então é importante a oração, a prática da oração, viver em oração. É importante também apoiar a igreja. A igreja precisa do seu serviço. Quando eu falo apoiar, eu falo do seu trabalho. Eu falo no seu dia a dia, perguntar
Eu fico feliz quando chega um irmão para mim e diz, pastor, está precisando de alguma coisa aí para fazer? Que coisa gostosa eu ouvir isso de uma ovelha. Mas é muito triste quando a comissão, né, de indicação sai procurando, irmão, um cargo aqui. Não quero não, convida outro. Não, coloca sempre para o outro. Mas na hora de orar, que é as bênçãos do mesmo Deus. O que é isso? Fico confuso com isso. Uma outra coisa também é, quando ele fala se converter, se entregar, deixar os maus caminhos, olhar para o Senhor. Eu penso aqui também nas ofertas, nos dízimos. Eu não consigo entender uma pessoa que é membro de uma igreja batista, sabe que nós somos fiéis, sabe que o dinheiro ali é usado, é colocado em relatórios, colocado em relatório, nomes, notas fiscais, não tem corrupção. E a minha junta diaconal tem horror a isso, corrupção. Tenho 2 pastores que apoiam grandemente, sabem que as coisas santas, certas, tem que acontecer na igreja. Tenho 2 ministros que trabalham ao meu lado, né, perguntando e verificando. Eu digo, é assim mesmo, irmãos. Mas aí você passa o ano de janeiro a dezembro, seu nome está limpo. E você não entrega um centavo para o Senhor. Mas você quer chegar na igreja, ouvir os louvores, às vezes até manda ligar o ar-condicionado, eu preciso, está muito quente, vamos ligar. Quero tomar uma água fresquinha, filtrada? Tem. Quero que o pastor ore por mim, eu preciso de oração? Tem também, você está amparado. Agora eu não consigo entender que o teu bolso não se converte. Seu bolso diz não para o Senhor. E suas mãos diz não ao trabalho do Senhor. Eu venho de uma igreja que tinha um moço que era candidato a político. E ele queria movimentar a igreja, queria voto de todo mundo, como todo político quer. Um dia meu pastor me chamou e disse assim, olha, esse rapaz está branco aqui de janeiro a dezembro. Você já imaginou, Francisco, se ele se ganhar e se tornar um cargo, será que ele vai ser fiel? Porque se ele é infiel com o Senhor, será que ele vai ser fiel ao Estado? Tem coisas que não dá para a gente entender no meio da igreja, do cristianismo. Tem coisa que parece que fica difícil de você olhar para a pessoa e dizer, oi, meu irmão em Cristo. Ou é melhor falar amigo, olá fulano, porque irmão em Cristo, irmão na fé, é um grupo coeso. Todos pensando a mesma coisa, caminhando juntos. Agora meus olhos estão abertos, diz a palavra de Deus, para ouvir a oração desse lugar. E o apóstolo Paulo reitera com a sua maravilhosa orientação, com a sua palavra extraordinária, né? Quando ele diz, o 6, o versículo 12, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, eu vou ler para os irmãos. Acho muito bonito a leitura do apóstolo Paulo do que se refere ao ensinamento da palavra de Deus. Eu me delicio com a vida desse apóstolo, o que ele aprendeu com Cristo em pouco tempo e reuniu tudo aquilo para passar para a sua igreja, para passar de uma forma maravilhosa, escrita. Queridos, a gente não pode reclamar que existe orientação espiritual à altura para a gente aprender. Nós não podemos reclamar porque existe. Existe mesmo, de verdade, a grande orientação do Senhor. Há um bom tempo, eu venho observando que o crescimento espiritual dos crentes tem acontecido muito lento. Eu me lembro que assim que eu me converti,
aconteceu uma coisa interessante. Eu rapidinho comecei a entender que eu teria que crescer. Eu teria que crescer. Eu teria que fazer algo. Eu não queria ficar parado. Eu queria fazer alguma coisa para a obra do Senhor. E eu me lembro que dentro de um ano, eu me batizei na primeira igreja batista de Trindade, naquele tempo era uma igreja batista, com todas as suas regras, todas as suas formas, né? E eu estava na primeira igreja batista em Corubandê, e eu comecei então a aceitar cargo. Fui diretor de evangelismo. Primeiro cargo meu, diretor de evangelismo. Depois fui segundo tesoureiro. Depois fui vice-presidente. Aí me deram a incumbência de dirigir os cultos nas quartas-feiras. Eu ia com todo prazer. Aquilo para mim era uma riqueza. Mas eu vejo hoje pessoas que têm o cargo na mão, foi eleita. A gente precisa estar falando, irmãos. O irmão já fez isso? Ah, não sei, eu tô com muita... Não, falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Ele vai repetir, porque todas as coisas estão à disposição. Mas aí na segunda palavra dele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não me convém eu ser infiel. Não me convém eu ser crente de mentirinha. Não me convém eu ser um crente véu de noiva. Você sabe o que é crente véu de noiva? É aquele que não entrega os dízimos de janeiro a dezembro, branquinho, igual o véu de noiva. Não me convém eu fugir da oração e querer que os outros orem por mim. Tem muito disso. Constantemente eu escuto pessoas, pastor Francisco, ora por mim. A gente ora, claro, é um prazer, mas você pode se tornar um baluarte de oração, uma grande mulher de oração, um grande jovem de oração, uma grande jovem de oração, um grande adolescente de oração. E aí a igreja, então, vai receber o que está lá em 2 Crônicas 7, versículo 15. Agora os meus olhos estão abertos, né? Meus ouvidos